Bom, estamos em 2 Reis 5, na história de Naamã. Na aula passada nós falamos sobre o significado da lepra, né, da doença dele. Tem um significado importante. A lepra era considerada uma doença diferente de todas as outras. Até no Novo Testamento, quando Jesus mandou pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e curar os leprosos, era uma classe à parte. E falamos sobre como isso tem a ver com nossa doença espiritual incurável, que é o pecado, nossa natureza pecaminosa. E a solução, que era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão representando a descida, né, correndo para baixo, e representando a morte com Cristo, a identificação da morte, e uma coisa completa, porque diferentemente de Naamã, que fez as 7 vezes de uma, né, tudo junto, né, já resolveu o problema dele de uma vez por todas. Os nossos 7 ou 70 ou 490 vezes de mergulho demora bem mais, né? É ao longo de toda a nossa vida, né? Nunca chegamos a ponto de dizer já chega, não precisa mergulhar mais. Precisamos ainda entrar mais nesse Rio Jordão, até que a nossa vida espiritual também seja como a dele, sem nenhuma mancha, nenhum resquício, como a pele de uma criança. Esse é o objetivo de Deus, é isso que Deus está querendo fazer na nossa vida. Ele quer nos transformar à sua imagem para que sejamos realmente semelhantes a Ele. Ok? Então, esse é o contexto, né? Só para a gente poder retomar. Então, Naamã teve que se humilhar em várias coisas, várias etapas de humilhação, até ele aceitar essa ordem do profeta de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi uma caminhada, uma jornada progressiva de humilhação. Então agora nós estamos em 2 Reis 5, versículo, vamos só ver como ele foi curado, né, no versículo 14. Pelo que ele desceu, Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vimos até que a expressão usada, até a expressão mais usada para a lepra não é curado, é purificado. Então isso também é uma chave do significado espiritual. Ok, depois de ser curado, o que você acha que Naamã vai fazer? Ele foi curado, ele não foi muito bem recebido pelo profeta. Então, o que você faria no lugar dele? Puxa, fui curado, mas afinal de contas, ele nem me recebeu. Se eu voltar lá, talvez ele não me receba novamente. Eu vou embora. Fui curado, ele me deu a ordem, né? Ele nem me deu chance de conversar com ele, vou embora. Não, Naamã vai voltar. Eu não sei se vocês estão percebendo o impacto. Esse é um cara de alta posição, ele foi humilhado no conceito dele, acho que no conceito de qualquer um, assim, ele, com a importância que ele tinha, chegar na casa do profeta, o profeta nem recebê-lo pessoalmente, foi uma humilhação. Ele vai voltar, quando você é humilhado, você volta para o seu lugar de humilhação. Você pode até superar, falar assim, tá bom, Deus, eu aceito, o Senhor permitiu isso na minha vida e tal, mas você voltar ao lugar de humilhação, e essa atitude dele e a transformação de Naamã, eu queria que vocês vissem que não só a carne dele ficou totalmente purificada, como de um menino, mas esse cara altivo, que ficou muito bravo de não ter sido recebido e de ter recebido a ordem de mergulhar nesse rio
contaminado, sujo, de um país inferior, que podia ter falado assim, bom, já que tem que fazer esse rito, que faça no rio do meu país, que é muito melhor. Então, tudo isso aí, esse é Naamã, era ele. Agora, ele passa pela transformação no Rio Jordão e volta para a casa do profeta Eliseu, onde ele não tinha sido recebido, onde ele tinha sido humilhado. E eu quero que vocês vejam a transformação. Ele não só foi curado, purificado da lepra, ele se torna realmente um homem diferente. Então vamos ver a transformação. Então ele voltou, versículo 15, voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Ele não sabia nem se seria recebido, ele não sabia. Mas ele veio, pôs-se diante dele, do profeta, e disse: agora conheço. E alguém chamou a atenção para o contraste. Volta no versículo 11, quando o profeta deu aquela ordem através de um servo, ele nem foi recebê-lo, Naamã saiu bravo e falando assim, eu pensava, estão vendo no versículo 11? Eu pensava. No versículo 15 ele fala assim, agora conheço, bem diferente. Eu pensava, eu achava que Deus tinha que fazer assim comigo. Eu achava que... Quem que era ele para se achar? Quem que era ele para achar como Deus vai fazer as coisas? Quem que era ele? Eu pensava que tinha que ser assim, assim. Aí ele quase não foi, ainda bem que ele tinha uma serva lá na casa dele, que deu a primeira sugestão, que desencadeou tudo mais, e ele tinha outros servos bons, a gente já comentou sobre isso, que ele tinha outros servos bons que, ao invés, né, aqui são servos, mas pode ser amigos, pode ser esposa falando com o marido falando com a esposa, pode ser filhos, pode ser amigos, colegas, pode ser quem for, quem está próximo. Você lê as coisas, as histórias de presidentes, de homens em posição de poder, muitas vezes quando eles estão diante de uma decisão difícil, uma decisão que a pessoa vai ter que tomar algo de perigo, uma decisão arriscada, ou que ele foi maltratado, que ele foi injuriado, as pessoas que estão próximas não ajudam, fazem o contrário. É mesmo, não é para aceitar desaforo, você foi mesmo, se eu fosse você, às vezes a pessoa está até querendo se humilhar e alguém de casa fala assim, não faça isso, não se humilhe não, levante a cabeça, responda à altura, faça, não, eles falam assim, meu Senhor, não seja orgulhoso, eles falaram assim, com o Senhor eles falaram assim, meu Senhor, se ele tivesse dado uma tarefa difícil, se ele tivesse falado, suba um monte de joelho, talvez você iria. Mas ele falou uma coisa simples. Vá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que te custa? Olha que servos esse homem tinha. E isso é uma lição para nós. Como que nós ajudamos as pessoas que estão próximas a nós? Então, ele foi ajudado por esses servos, né? E aí ele foi totalmente curado, mas ele volta então agora para o profeta e fala, agora conheço, agora eu sei, agora não é eu pensava, eu achava que tinha que ser assim, agora algo aconteceu e eu vi que tudo que eu pensava, o jeito que eu pensava, a maneira como eu achava que devia ser, eu vi que não é assim, mas ele chega a uma conclusão muito profunda, talvez a gente leia isso, nós sabemos que só tem um Deus, nós sabemos que ele é o único Deus, mas pensa bem, quem é Naamã para falar essa frase aqui? Aliás, são poucas pessoas no relato bíblico, principalmente no Velho Testamento, que Deus estava trabalhando principalmente com uma nação só, o povo de Israel, mas sempre olhando, Deus sempre olhava para a terra toda, para todas as nações.
Deus nunca falava, eu quero uma nação, porque o resto pode ir para o inferno, eu não estou nem aí com o sofrimento dos outros. Deus nunca falava isso. Desde o chamado de Abraão vou abençoar você, vou dar uma terra para você, vou multiplicar sua semente, sua descendência, mas o que eu quero mesmo é abençoar todas as famílias da terra. Deus sempre tinha a perspectiva da terra toda. Mas no Velho Testamento são poucas pessoas fora de Israel que recebem, não era ainda o momento, tinha que vir Jesus, Deus estava preparando o caminho, então são poucas pessoas no Velho Testamento fora da nação de Israel. E nós temos aqui um exemplo muito importante, porque Naamã, ele tem uma posição alta, e neste momento, ele representa o país que Deus está usando para castigar Israel. Deus usou vários países, né? Usou Babilônia, usou a Síria, isso aqui é Síria, né? Que é diferente. Então, Deus usou vários, né? Até os povos cananeus, Deus usou vários povos de fora para trazer juízo quando o povo de Deus não era fiel. E nessa época, esse país de Naamã é o país da vez, é o país que está em ascensão e é o país que está sendo usado por Deus para trazer castigo. Em outras palavras, Naamã, ele considera o povo de Israel como inferior e o povo de Israel olha para ele como inimigo. Esse cara é o inimigo, esse cara representa o país que está sempre guerreando contra nós e fazendo mal para nós. Mas Naamã faz essa declaração, olhe bem e preste atenção na revelação que ele tem. Eu sei que muitas vezes não é assim que Deus age, muitas vezes Deus vai usar Eliseu ou alguém para explicar o caminho. Olha, vou te explicar, existem muitos deuses por aí, mas todos eles são inexistentes, não existem de verdade. Nós não temos... Será que não temos relatos, sim? Será que aquela menina escrava na casa dele tinha falado alguma coisa antes? Eu não sei, nós não sabemos o que Naamã sabia ou se alguém explicou alguma coisa. Eliseu, como nós vimos na história, Eliseu nem falou com ele antes, só falou, você quer ser curado? Vá no Rio Jordão. Ele não recebeu explicação nenhuma. O exemplo do Novo Testamento, que é meio parecido, assim, não com a cura, mas que tem um paralelo com isso, é Zaqueu. Lembra? Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Era um homem que trabalhava para o governo romano, cobrava impostos, né? E como acontece até hoje, né? Os sistemas mudam, a informática muda, mas o coração do homem é sempre o mesmo. Então, assim como Zaqueu, até hoje tem muita gente que fica rico cobrando além do que deveria, não é verdade? Em todos os países, em todos os sistemas, tem pessoas que fazem que nem Zaqueu. Zaqueu era um cara que trabalhava, ele era mal visto pelos judeus, porque estava trabalhando para os inimigos dos judeus, os romanos, mas não só isso. Os romanos cobravam impostos, já era difícil de pagar. Zaqueu cobrava além do necessário para ficar com a parte dele. Então ele era desprezível por duas razões, porque ele trabalhava para os inimigos e porque ele estava roubando. Jesus foi na casa dele e outra vez nós não temos nenhum registro, a gente até, né, eu já falei várias vezes aqui, que se hoje a gente tem vídeos que gravam tudo, gravadores, eu tenho certeza que Deus inventou o vídeo muito antes do homem. Então Deus deve ter todos os vídeos de todas as coisas que já aconteceram na história, né? E principalmente as coisas que aconteceram com Jesus, que a Bíblia não relata. Quantos gostariam de ter ouvido a conversa entre Jesus e Zaqueu no almoço lá? Você não tem curiosidade para saber o que Jesus falou com ele? Mas pelo que a gente consegue ver na história, Jesus não falou, Zaqueu, eu estou aqui fazendo uma concessão, as pessoas vão falar mal de mim porque eu estou almoçando com você. Jesus não ficou falando isso. O que Jesus fazia? Jesus ficava ouvindo histórias, Jesus ouvia, Jesus falava alguma coisa. A gente não sabe o que ele fez,
Mas na história fica bem claro que Jesus não falou com Zaqueu o que ele tinha que fazer. Jesus só foi na casa dele, almoçou com ele, e Zaqueu fala assim: eu vou fazer o seguinte, se eu roubei de alguém, eu vou recompensar, né? Eu vou pagar de volta, vou fazer uma retribuição, não estou lembrando a palavra certa, né? Mas eu vou fazer um conserto, vou pagar 4 ou 5 vezes mais do que eu recebi, assim, do que eu tomei a mais. Jesus não falou isso com ele. E ninguém falou com Naamã. Esse é o paralelo que eu queria fazer. Zaqueu se converteu ali e ele sabia o que ele tinha que fazer. Igual hoje, a pessoa vem para Jesus, não muda nada na vida, e a gente fala assim: poxa, eu vou ter que falar. Olha, meu amigo, para ser crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você devia... A gente tem que falar, e mesmo falando não adianta. Mas a conversão verdadeira, como eu falei, nem sempre as pessoas vão ter todo o entendimento, não são todos os exemplos na Bíblia, mas pelo menos no livro de Atos você vê muitas pessoas perguntando: o que eu devo fazer? Eu preciso mudar alguma coisa. Não é só falar, Jesus é o Senhor e a minha vida continua igual. Alguma coisa tem que mudar. Então Naamã é um cara de outro país. O que ele conhece do Deus de Israel? O que ele sabe das coisas que os judeus sabiam? Ele não sabe, eu acho que ele não sabia de praticamente nada. Ele chega a essa conclusão: agora conheço, agora sei, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Gente, vocês têm que entender isso do ponto de vista de um general da Síria que despreza os judeus. Para ele falar assim: só tem um Deus e é o Deus de Israel. Pense comigo agora assim, sobre a diferença entre monoteísmo e politeísmo, né? Muitos deuses ou um só Deus. Os judeus eram diferentes porque eles acreditavam em um só Deus. Mas tinha uma outra diferença, porque na Síria, por exemplo, ele vai falar, eu não sei muito assim, como era o culto deles, ele vai falar daqui a pouco como que ele vai fazer quando ele voltar para a Síria. Naamã está preocupado. Ele não acha assim: eu fui curado, pronto. Ele estava disposto a dar um presentão de ouro, prata, de um monte de coisa. Ele estava disposto a fazer isso antes de ser curado, para ser curado. Ele queria dar antes de ser curado. Eliseu nem saiu. Eu penso aqui comigo que pode ser que Eliseu nem saiu à porta, porque ele não ia ter que falar: não quero seu presente, né? Mas era mais para ele ser humilhado mesmo, né? Acho que Deus tinha algo em mente. A gente nem sabe quanto que Eliseu entendeu do que Deus estava fazendo na vida de Naamã, mas de qualquer forma, ele não teve oportunidade de oferecer um presente antes de ser curado. Mas ele não vai dar um presente. Ele não precisou dar um presente, ele já foi curado, como se diz: ó, agora fui curado, agora vou embora, né? Você recebeu o bem e não pagou antes, eu vou embora. Se ele não tivesse uma conversão de coração, ele ia falar: poxa, eu posso ir embora. Ele voltou para Eliseu e ele quer dar o presente ainda. Isso no coração dele, ele não entende muito sobre Deus, mas isso no coração dele não é uma coisa errada. Ele quis dar, ele quis ser grato a Deus pelo que ele recebeu. E ele voltou ao profeta. Mas ele não falou: olha, eu estou entendendo que vocês têm um Deus aqui que é forte, agora eu tenho meu Deus lá. Eles tinham essa ideia naquela época. Cada lugar tinha um Deus. E vocês têm o seu Deus, nós temos o nosso. Tinha um Deus ou vários deuses para cada nação, para cada povo. Então, os judeus serviam a um só Deus. Ele era o único Deus, ele não era um só Deus para os judeus. Então, o primeiro ponto só para você entender assim, o que significa monoteísmo? É um só Deus, eles não serviam vários deuses. Mas o segundo ponto,
esse único Deus, ele não é só nosso. Não é que os judeus têm um Deus, mas os egípcios têm vários, os sírios têm vários. Não, esse Deus único nosso, na verdade, ele é o único em toda a terra. Não existe outro Deus em outro lugar. Esse Deus não é só Deus dos judeus. Esse Deus, e isso que você vai encontrar no Velho Testamento, nos Salmos, nos profetas, falando, Deus, o nosso Deus, é o Deus de toda a terra. Ele não é o único Deus dos judeus. Ele é o único Deus de toda a terra. Então, passo número 1, um Deus, nós não servimos vários. Passo número 2, esse Deus que nós servimos, ele é o único Deus da terra inteira. Não tem outros. Eu vou explicar como que isso afeta a nós hoje, nossa cultura hoje. E em terceiro lugar, talvez uma das coisas mais difíceis de aceitar dos outros povos é esse Deus único, que é o único de toda a terra, ele tem uma ligação especial com Israel. Então, é uma coisa você pensar, não, os judeus servem a um Deus, mas é deles. Não, ele é o único Deus de toda a terra. Mas ele é o único Deus de toda a terra? Ele é nosso, ele é o Deus de Babilônia, ele é o Deus do Egito, ele é o Deus de todas as terras, de todas as nações. Mas esse Deus que é de toda a terra, né, como o imperador, né, Ciro da Pérsia, quando era hora de voltar do cativeiro, ele falou assim, o Deus, isso foi uma outra afirmação fantástica de alguém que não era judeu. No início de Esdras, ele fala assim, o Deus dos céus e da terra, que é dono de todas as nações, ele deu todas as nações para mim, Ciro, para eu governar, e ele me ordenou construir uma casa para ele em Jerusalém, porque esse Deus da terra toda, ele mora em Jerusalém, ele tem uma casa em Jerusalém. Gente, isso é fantástico, ele é um único Deus, ele é de toda a terra, mas ele mora em Jerusalém. Então, isso tudo tem significados espirituais para nós hoje, porque senão eu ia aconselhar que a gente mudasse, né, para Jerusalém, né, porque se Deus mora lá, a gente quer ficar perto de Deus, é melhor a gente ir para lá. Mas hoje a gente sabe que não é assim, o próprio Jesus falou assim, nem em Jerusalém, nem em Samaria, né, Deus procura quem adora em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas esse não é o final da história. Tem algo que as profecias falam, tem a segunda volta, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que ele vai voltar para Jerusalém para estabelecer seu reino. Então, tem algo especial em relação a Israel, mas tem também uma aplicação espiritual para nós hoje. Onde é Jerusalém hoje? Eu já fiz essa pergunta aqui com vocês muitas vezes. Onde que a gente vai achar Jerusalém? Mas esse não é nosso assunto hoje. Então, Naamã fala, agora sei, agora conheço, não penso, agora sei que só existe um Deus, é o Deus de toda a terra, só existe um Deus em toda a terra, mas é o Deus de Israel, é o Deus que está aqui. E aí, só para vocês verem então a transformação desse homem. Quem era Naamã, há poucos versículos, né, poucas horas, não sei quanto tempo ele levou, né, para receber a ordem, ir lá no rio, mergulhar 7 vezes e voltar, parece que falam que era 40, 50 quilômetros que ele teve que ir da casa de Eliseu até no Rio Jordão e depois voltar. Então, não sei se foi no mesmo dia, a gente não tem essa informação de tempo, mas são poucos versículos aqui. Esse Naamã é o cara que falou, o rio de Israel, eu vou mergulhar nesse rio? Agora esse homem volta para a casa do profeta, ele fala, só tem um Deus em toda a terra, é o Deus de Israel, e
Por falar nisso, Eliseu, eu tenho um pedido para fazer. Eu queria que você me desse autorização para pegar terra daqui de Israel, essa terra que eu desprezava, essa terra que são nossos subordinados, são nossos súditos. Eu queria pegar essa terra e levar lá para minha terra, porque eu vou usar essa terra para fazer um altar e eu vou oferecer somente sacrifícios a Deus. Olha que transformação. Ele não queria nem se molhar na água de Israel. Agora ele vai levar a terra de Israel para a casa dele, porque ele quer a terra. A gente pode falar assim, não, isso é bobagem, né? Deus não precisava da terra de Israel para ele oferecer para Deus. Não importa, Deus não está falando que está certo e está errado. Eu só quero que vocês vejam que ele mudou de ideia, ele mudou de perspectiva. De desprezo para Israel, de desprezo, né? Ele passou para fazer, Deus, tem um Deus que está aqui, um Deus que faz milagres, que fez comigo, eu quero servir esse Deus, eu não quero continuar, eu não quero pegar essa dádiva de Deus. Irmãos, presta atenção, por favor, porque nós fazemos isso, nós pegamos as bênçãos de Deus e usamos para o nosso próprio fim. Nós voltamos para nossa casa e continuamos vivendo igual. E ninguém falou com Naamã que ele não podia. Ninguém falou com ele. Ninguém falou que ele não podia continuar na vida assim. Ele veio para buscar cura. Ele recebeu a cura. Vai embora, você está curado. Volte para a sua vida. Faça a sua vida como antes. Ele falou, não, tem um Deus, só tem um Deus em toda a terra. Esse Deus é daqui de Israel. Eu quero servir esse Deus. Eu quero adorar esse Deus. Isso vai mudar a minha vida. Posso levar terra daqui, lá para minha casa, para eu fazer um altar para este Deus. Ninguém falou com ele que ele tinha que mudar a vida. Ninguém falou com ele que isso ia afetar a vida diária dele, mas ele entendeu. Algo aconteceu, é o Rio Jordão, é a humilhação. Se ele tivesse recebido a cura do jeito que ele queria, se ele tivesse chegado na casa de Eliseu e Eliseu tivesse recebido com todas as honras e feito do jeito que ele falou, eu pensava, se ele tivesse recebido a cura, provavelmente ele teria ido embora sem transformação. Mas Deus falou, desça até no Rio Jordão 7 vezes. Irmãos, isso tem valor na nossa vida, quando Deus nos leva ao Rio Jordão. Como eu falei, isso não acontece de uma vez, isso não acontece no primeiro mês de conversão, não acontece no primeiro ano de conversão, não acontece nos primeiros 10 anos, e quem tem 50 anos de conversão sabe que ainda não aconteceu tudo, já foi, depende da vida de cada um, porque a gente pode viver muitos anos e não mergulhar no Rio Jordão. A gente pode ficar na igreja, nos caminhos de Deus, lendo a Bíblia e não descer ao Rio Jordão. Mas quanto mais você vai, quanto mais você passa por esse rio, mais pureza, mais purificação vai acontecendo. Naamã, esse aqui é uma história para nos mostrar quanto que isso teve efeito na vida de Naamã. Ele mudou a atitude, ele foi transformado, ninguém precisou falar. Quando o nosso ego não é crucificado, quando a nossa vida natural não é levada à cruz, a gente pode ouvir a Bíblia, a gente pode conhecer, alguém pode vir e falar, você tem que fazer assim, 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 e a gente continua com a vida adâmica, a vida natural nossa, em pé, sem quebrantamento. O Rio Jordão nos leva a esse processo de morte que realmente traz mudanças, que realmente traz uma outra atitude. Naamã realmente passou a ter outra atitude totalmente diferente, porque ele passou pelo caminho da humilhação, recebeu a cura, mas não foi só uma cura física. E por causa do processo, Deus realmente fez algo profundo na vida dele. Isso que eu queria que a gente observasse. Então, eu vou voltar, talvez, falar um pouquinho sobre esse propósito de Deus de ser conhecido em toda a terra, mas eu queria só, na sequência aqui,
outra coisa que a gente vai observar, talvez até mais na próxima aula, mas no versículo 16, nós não terminamos o 15. Agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aí ele faz a oferta dele, né? Agora, peço-te que aceites um presente do teu servo. Veja, Naamã, ele está diferente. Eu não sei, talvez ele teria usado essa linguagem. Eles usavam, né? Eu sou teu servo, né? A gente sabe que servo era escravo. Era uma linguagem, né? Naamã não ia ser escravo de Eliseu, mas ele usava essa linguagem de deferência, de honra. Talvez ele teria falado isso antes, mas eu acredito que agora, depois da transformação, realmente ele tem uma atitude diferente. Ele não está mais comprando, ele não está achando que ele merece ser curado por causa do presente. E, gente, eu já falei isso outra vez, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre esse assunto, porque tem, como a gente sabe, tem muita coisa sendo mal ensinado, mal praticado na igreja hoje em relação a dinheiro, mas não é tão simples como a gente falar, olha, né, as igrejas estão vendendo as bênçãos de Deus. Para você receber uma bênção de Deus, você tem que dar um valor em dinheiro. A gente pode criticar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro porque tem muita gente fazendo isso, a gente não sabe avaliar, né? Eu fico triste, eu escuto os testemunhos, né? Outro dia eu estava esperando um tempo no carro, fiquei escutando uns testemunhos, né, de uma igreja e a gente não vê falando de Jesus, a gente não vê falando, puxa, minha vida foi transformada por Deus, a gente vê falando assim, eu descobri que eu tinha que dar o dízimo e por causa do dízimo minha vida mudou. Então, às vezes fala do nome da igreja, mas não fala de Deus. Então, a gente vê que realmente tem muita coisa errada. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. Porque é muito provável, eu acho que em muitos casos, essas pessoas foram realmente transformadas, elas abandonaram vida de vícios, de perdição, algo aconteceu, está misturado, não é do jeito que Deus quer, mas a gente tem que tomar muito cuidado em criticar, entende o que eu quero dizer? Então, nós ficamos, eu acho que é lícito a gente ficar preocupado com a situação da igreja, com o que está sendo ensinado. E não é tão simples como dizer, Deus não interessa no dinheiro, Deus não precisa do dinheiro, as pessoas, né, devem receber as bênçãos de Deus sem pagar nada, porque essa é a lição aqui. Naamã, agora transformado, a gente pode até perceber que ele não tem uma atitude errada, e não tem jeito. Do outro lado da moeda, se nós entendemos que Deus aqui quis deixar muito claro que Naamã era rico, tinha dinheiro, mas não foi por isso que ele foi curado, porque Deus não quis aceitar o presente dele. Então essa lição é muito clara aqui. Mas ao mesmo tempo, isso não nos ensina que Deus não se interessa pelas questões financeiras da nossa vida. Aliás, é impossível você servir a Deus verdadeiramente sem oferecer a Ele, sem adorar a Ele com o que você tem. Não tem jeito. Isso é uma coisa totalmente errada. Se alguém acha, não tem dízimo no Novo Testamento, não sei o que, tal, a gente tem tanta exploração errada do dinheiro, Deus não precisa do dinheiro, eu posso servir a Deus e usar todo o meu dinheiro para mim mesmo. Isso não é conversão, isso não é o que Deus quer. Aliás, Deus não quer só 10% do seu dinheiro. E se alguém quer estudar mais, a gente tem uma revista muito boa sobre o dízimo, sobre essa questão financeira da nossa vida. Então, as coisas não são muito fáceis. Deus não tem uma regra. Nunca a pessoa oferece nada a Deus, né? Isso a gente tem exemplos do contrário. Então, aqui, Naamã oferece um presente. Aceite. Agora ele tem uma outra atitude.
Ele quer adorar o Deus verdadeiro. O Deus de toda a terra é o Deus em Israel. Para quem que eu posso dar esse dinheiro? Como que eu posso dar algo a Deus? Eu vou dar para o homem de Deus. O que Eliseu respondeu? Versículo 16. Respondeu o profeta: tão certo, essa aqui é uma expressão própria de Elias e Eliseu. Os dois usavam essa expressão. A gente associa mais até com Elias. Elias falava várias vezes isso. Eliseu não repete essa expressão muitas vezes, mas aqui ele usa. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Será que algo não mudaria na nossa vida se a gente tivesse essa convicção de que a gente está a todo tempo na presença de Deus? Eliseu não falou assim, tão certo como vive o Senhor, que eu estive com ele há pouco tempo, a gente estava conversando. Não, eu estou agora, nesse momento, na presença dele. Elias falava isso, eu estou na presença de Deus. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Outra vez, Eliseu, pelo menos do jeito que está sendo relatado aqui, ele está parecendo meio mal educado, não está? Primeiro, na chegada, ele nem foi receber. Eliseu não é Elias. Você esperaria uma atitude dessa de Elias. Elias era o cara que não conversava, não era diplomático, falava pouco, falava rasgado. Eliseu é uma pessoa que se mistura mais com as pessoas, ele tem toda uma característica diferente. Mas aqui Eliseu, ele é muito, muito taxativo, muito, assim, não tem meio termo. Naamã instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então ele foi muito firme. Esse fato na história é um fato que está sendo muito destacado. Naamã conta desde o início que Naamã foi com muita coisa para poder ganhar a cura, e agora ele quer dar esse presente, provavelmente com outra atitude, mas o presente dele não é aceito. Não é aceito. Isso não significa que Deus não estava aprovando Naamã, mas ele não queria, não era para misturar. Esse era o momento que a gente precisa discernir. Eliseu soube discernir. Você acha que Eliseu tinha muita fartura de coisas? Ele não tinha. E se ele tinha suficiente, ele vivia com os filhos dos profetas, que todos eles não tinham nada. Então, ele podia ter usado vários argumentos. Deus, Geazi vai fazer isso depois. Eu poderia receber esse presente. Eu vou usar esse dinheiro para a obra de Deus. Eu não vou usar isso para mim. Mas Deus aqui foi muito categórico, muito forte. Com certeza Eliseu tinha recebido isso de Deus e ele sabia, isso não é para pôr a mão. Naamã está chegando ao Deus de toda a terra, ele precisa entender, uma lição precisa ficar muito marcada aqui com ele, que ele não ganhou essa cura por causa da posição dele, ele não ganhou essa cura porque ele é rico, ele não ganhou por causa de nada dele, ele ganhou única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Ele é uma pessoa que não tem nada de si mesmo para apresentar, não tem troca, não tem barganha. Então, a pessoa convertida deve ter uma atitude de doar do que tem, de dar aquilo que tem para Deus, deve, mas esse não era o momento, esse era o momento para ele entender, isso aqui não é uma coisa que eu comprei, isso aqui não é uma coisa que eu fiz qualquer tipo de troca. Então, a lição ficou muito clara. Então, só para terminar a sequência aqui do que Naamã falou com Eliseu, então depois primeiro ele reconheceu que o único Deus em toda a terra é o Deus de Israel.
Depois ele ofereceu o presente. O presente foi recusado, mas não de uma forma que pudesse fazer com que Naamã sentisse que Deus não estava aceitando a pessoa dele, mas ele foi, né, não era para dar o presente. E aí Naamã vai conversar com Eliseu, eu já falei um pouco sobre isso. Naamã vai fazer duas considerações com Eliseu. Primeiro ele vai falar, versículo 17, se não queres, contudo, né, você não quer o meu presente, mas eu quero um presente seu. Se não queres, contudo, dê-se ao teu servo uma carga de terra, que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, ele reconhece Deus, mas não é só assim, esse é o Deus dos judeus, mas eu estou voltando para a minha terra, vou continuar servindo o meu Deus. Não, ele entende, ele foi tocado por Deus, então algo mudou no interior. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós somos totalmente incapazes, nós devemos nos preparar, estudar para pregar o Evangelho, devemos saber como apresentar, mas no final das contas, nada do que a gente faz em si vai converter alguém. O que vai converter as pessoas é a ação de Deus. Então aqui houve uma ação sobrenatural, Deus agiu na vida de Naamã e ele falou, eu não quero mais adorar a outro Deus. Então a primeira coisa que ele fala é isso, eu não quero adorar outro Deus, e na concepção dele, ele precisava levar a terra de Israel para fazer um altar lá na terra dele, né? Isso é o primeiro pedido. Agora, o segundo pedido é muito interessante. E aqui você vê a sinceridade de Naamã. Se você for perguntar para qualquer pessoa, você consegue enganar Deus? A resposta óbvia é claro que eu não vou enganar Deus. Mas todos nós achamos, lá no nosso íntimo, nós temos um subconsciente, que a gente fica pensando, bom, né, eu vou servir a Deus, mas tem umas coisas que eu não posso fazer. Mas Deus entende, você nem fala sobre aquilo. Você acha que Naamã precisava falar com Eliseu? E isso é para mostrar até que ponto que Naamã estava sendo sincero. Naamã nunca mais seria visto, provavelmente, por Eliseu. Eliseu não ia saber como é que seria o dia a dia de Naamã, se Naamã ia ter que entrar no templo do Deus lá da Síria ou não. Ele não sabia nada. Naamã não precisava, ele podia ter deixado uma boa impressão. Ele poderia ter deixado uma boa impressão e ter falado, eu vou ser fiel, eu vou servir, sacrificar só a Deus, e vai embora deixando aquela impressão. Mas ele falou assim, não, eu vou explicar que situação que eu vou enfrentar lá na minha casa. Eu vou enfrentar uma situação muito contraditória e eu vou pedir perdão já antes, eu vou já pedir, né? E nisso ele estava se abrindo até para ser corrigido, ou não pode ser assim e tal. E ele falou assim, olha, eu só vou servir ao Deus verdadeiro, só que eu preciso acompanhar meu senhor, meu chefe, quando ele vai no templo do Deus Rimon, para ali adorar. E com certeza era uma das obrigações que ele tinha. Como, né, uma posição alta, ele tinha que acompanhar o rei da Síria. Quando o rei da Síria entrasse no templo de Rimon, e os dois, né, ele ia encostar em Naamã, e os dois iriam se encurvar diante do Deus. Claro, Deus não aceita isso de forma nenhuma, Naamã, de maneira nenhuma. Você não pode entrar. Tem gente, olha, desculpe, assim, o paralelo é muito óbvio, mas tem gente que não tem coragem de entrar numa igreja católica, porque tem ídolos, tem uma coisa. Imagina entrar num templo hindu, entrar
eu não posso entrar. Gente, olha só como Naamã fala assim, ele está dizendo, eu vou lá, eu sou obrigado a ir lá, eu não posso deixar de ir lá, mas eu peço que o Senhor me perdoe, porque aquele gesto lá não vai ser de coração. Eu não estou mais reconhecendo o Rimon como Deus, meu coração não está ali. Olha, isso aqui não é uma regra, Deus não estabeleceu isso aqui como regra, que todo mundo pode entrar em qualquer templo idólatra, ele não está dizendo isso. Mas nessa situação, ele estava dizendo, Eliseu simplesmente ouviu o que ele disse e falou assim, vai em paz. Deus vê certinho o seu coração, ele não tem problema nenhum com isso. Gente, isso é uma coisa que é fantástica, a gente não entende isso. E eu não tenho lido muito, mas tem muitas histórias na atualidade. Assim, uma das situações muito fortes do nosso tempo atual é a questão dos muçulmanos. E você sabe que para um muçulmano se converter a Jesus, no mínimo, perde a família, é expulso de casa, muitas vezes paga com a própria vida, mas tem muitas coisas que podem acontecer com uma pessoa, e tem muitas pessoas que têm pago esse preço. Então isso aqui não está dizendo, Deus está autorizando, qualquer pessoa pode continuar na sua vida como antes. Deus não está falando isso. As situações, Deus avalia cada situação. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus permitiu, Deus não falou, isso é impossível, você não pode ser fiel a mim e entrar naquele templo. Deus não tem essa atitude, porque o coração de Naamã estava realmente convertido, ele reconheceu a Deus e ele disse, só vai acontecer isso, eu preciso dizer que vai acontecer isso, mas que Deus me perdoe por isso, porque não é de coração. E eu sei, meio por alto, não tem assim uma história específica para contar, mas eu sei que tem muitos casos de muçulmanos que estão fazendo mais ou menos isso. Eles estão se ajoelhando 5 vezes por dia, mas não para lá. Quando eles se ajoelham, eles estão se ajoelhando para Deus. Então nós temos situações hoje que parecem muito com isso aqui. E existem situações onde a pessoa tem que se manifestar, eu sou de Jesus, eu não vou me conformar com isso. Existem situações, né, como aconteceu no livro de Daniel, né, os 3 moços ali não se ajoelharam para a imagem de Nabucodonosor, né? Então existem situações onde a pessoa precisa tornar pública a sua fé e pagar com a própria vida, né? Os 3 moços no livro de Daniel não morreram, mas poderiam ter morrido, e eles falaram, se Deus não nos salvar do fogo, nós vamos servir a Ele do mesmo jeito, não é por causa de achar que Ele tem que nos salvar. Mas, então, enfim, né, tem situações diferentes, mas aqui Deus permitiu, Deus abençoou Eliseu, né, abençoou Naamã e falou assim, vá em paz, versículo 19, vá em paz. Então, essa situação de Naamã dentro do templo de Rimon é uma situação bem interessante para a gente ver, para a gente entender os caminhos de Deus e para entender que existem situações diferentes, cada situação precisa saber o que fazer, ok? Eu vou só tomar uns minutinhos agora no final para voltar a esse assunto do presente, né, essa situação, para a gente entender um pouquinho. A gente não tem uma regra fixa, como eu falei assim, não dá para a gente falar, Deus não quer saber do nosso dinheiro, Ele só quer saber do seu coração e você vive com tudo que você tem, não precisa oferecer nada a Deus, não é verdade, mas eu só queria mostrar alguns exemplos rapidamente em que Deus era muito, assim, tem vários exemplos em que Deus coloca essa questão de dinheiro como uma coisa muito séria. Então, no mínimo, nós precisamos entender que o assunto de dinheiro é muito sério
Várias pessoas já fizeram cálculos que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre fé, do que sobre graça. O assunto dinheiro na Bíblia é muito enfatizado, é uma coisa que é central na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Então, é um assunto que interessa muito a Deus. E há momentos, há situações em que Deus coloca a linha. Só queria levantar um pouquinho a situação para a gente entender a complexidade e que não existe uma fórmula simples de resolver. Na verdade, a gente tem que ouvir de Deus, tem que ter discernimento. Eliseu, teoricamente, assim, nos princípios de Deus, ele não estaria errado em aceitar o presente de Naamã. Isso tem base bíblica, né, para um homem de Deus aceitar uma oferta, né, muito assim. Então a gente não pode dizer todo mundo, todo pastor, todo evangelista, todo missionário que recebe algum dinheiro está pecando. Não, não é verdade. A situação é complexa, mas é muito, muito séria, ok? Então, rapidamente, só acompanhar 2 ou 3 casos aqui para a gente entender. Gênesis 14, lá no início da Bíblia, tem uma história de Abraão, quando ele foi salvar o sobrinho encrenqueiro dele, Ló, né? Ele foi salvar Ló, que tinha sido capturado por um conjunto de reis. Então, Abraão foi e tomou o sobrinho dele de volta, 14 e 12, né? Eles tomaram Ló, né? E depois, versículo 16, Abraão conseguiu trazer de novo todos os seus bens, também Ló, seus sobrinhos, os bens dele, também as mulheres e o povo. E aqui tem um contraste. Depois dessa vitória, ele salvou não só Ló, mas ele salvou o rei de Sodoma, os outros reis, né, que tinham perdido também gente e bens. Abraão conseguiu de volta, não só o sobrinho dele, mas ele conseguiu os outros que tinham sido sequestrados, tomados pela guerra. Mas quando ele está voltando, ele encontra com essa figura que vai aparecer no livro de Hebreus, que é Melquisedeque, que é um sacerdote de Deus, e Abraão dá a ele o dízimo de tudo que ele recebeu naquela guerra, que ele faturou ali, né? Então ele dá o dízimo de tudo que ele recebeu. E Hebreus vai até falar sobre isso, né, tirando várias lições. Mas no versículo 21, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Entenderam a proposta? Ele foi, salvou, devia ter levado rebanhos, os que eles tinham mais de riqueza, geralmente eram os rebanhos. Então ele tomou de volta as pessoas, não só Ló, mas as pessoas que pertenciam ao rei de Sodoma e os bens que eles tinham, provavelmente mais em termos de rebanhos. E o rei de Sodoma falou assim: olha, você só me dá as pessoas, porque geralmente quem ganhava uma guerra, ele escravizava todas as pessoas que ele tomava. Então Abraão teria até direito de ficar com as pessoas e se tornar uma pessoa muito rica, tanto com os bens como com as pessoas que ele tinha tomado. Então o rei de Sodoma falou assim: olha, você tem direito a tudo, mas me dá só as pessoas e todos os bens você pode ficar para você. Uma oferta tentadora, né? E olha como, assim, a seriedade, a forma, assim como Eliseu falou assim: assim como vive o Senhor, ele falou para Naamã, eu não pego nada disso. Eu queria que a gente precisa entender que há certas situações que Deus fala: não coloca um dedo, não quero um centavo. Tem situações que não é para mexer, não é só um pouquinho, não é para a obra de Deus, não é para nada, não é para pegar. Porque Abraão responde de uma forma muito categórica. Abraão, versículo 14, 22. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão.
salvo tão somente que os rapazes comeram a parte que toca aos homens que foram comigo, que eram os aliados dele, que não eram do povo de Deus. Então, esse aqui é para mostrar a seriedade. Ele não podia tomar nada, porque a provisão dele é muito, muito fácil. Na obra de Deus, Deus às vezes toca na vida de alguém, alguém dá uma oferta para um ministério, para a igreja, para uma obra, né? Deus, isso é muito comum. E as pessoas trocam a dependência por Deus, em Deus, pela dependência das pessoas. E Abraão falou assim: eu não vou tomar nada porque eu não dependo do rei de Sodoma. Isso aqui não é minha fonte de provisão. Eu não, assim, era algo que ele sentia assim: eu jurei, eu não posso pegar nenhum fio. Então é muito, muito sutil a diferença, mas é muito importante a gente entender o que Deus está querendo falar, ok? Então, pelo tempo, eu não vou falar muitos outros exemplos, mas tem um livro de Daniel, quando o rei de Babilônia, quando aquela mão escreveu na parede, o rei de Babilônia chamou Daniel para ele interpretar, sabia que ele podia interpretar, e falou assim: olha, se você me falar o que está escrito ali, eu vou te dar ouro, eu vou te dar isso e aquilo, e se você falar para mim. E Daniel falou assim: olha, você pode ficar com tudo que você tem, eu não quero uma coisa. Então é não misturar. Tem muitas situações em que nós precisamos entender, não é para misturar. Aí eu só vou citar, se você está anotando, Mateus 10, versículo 8, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para pregar de aldeia em aldeia. Ele falou assim: vá, você pode ficar, você vai ficar na casa, você vai comer lá, mas você vai curar, pregar o evangelho, expulsar demônios, fazer todas as coisas. Vocês receberam de graça, vocês também deem de graça. Então, também ali ficou muito claro que não era para receber. E só, então, para terminar, assim, só para a gente analisar esse assunto, no Novo Testamento, 1 Coríntios 9, mostra a questão que a gente precisa analisar não só o que é do nosso direito, porque eu não vou tomar tempo agora, mas seria assim, tomaria assim para ler as Escrituras e tudo, mas é muito claro, o sistema no Velho Testamento do sacerdócio é que o povo traria para o Senhor, no tabernáculo, depois no templo, o povo levava as primícias, levava sacrifícios, e uma parte, quer dizer, os 10% da colheita, as primícias da colheita, era para sustentar os levitas, os sacerdotes. Então é muito claro no Velho Testamento, que as pessoas, o povo de Deus, trazia ofertas, e aquelas ofertas dadas ao Senhor eram usadas para manter, era o sustento dos sacerdotes, dos levitas, do povo que vivia para Deus. Tem exemplos também, não necessariamente que era uma coisa certa, mas tem exemplos de que para os profetas, Saul, por exemplo, quando ele ia buscar Samuel, ele falava: a gente precisa levar um presente junto. Então era comum as pessoas levar presentes para ofertas, né, para os representantes de Deus. Então, em 1 Coríntios 9, Paulo vai explicar essa questão, assim, uma parte dessa questão, aquilo que eu falei sobre o rei de Sodoma com Abraão, ou com Naamã, era uma coisa muito clara que não era para misturar. Tem situações onde as pessoas vão misturar as coisas. Mesmo Naamã sendo uma pessoa que estava se convertendo ali, estava sendo tocado por Deus, ele podia confundir. Então era para ele não misturar. Então tem situações que é para a gente não pegar nada. Agora Paulo fala de situações onde é lícito pegar. 1 Coríntios 9, vou começar no versículo 6. Ou só eu e Barnabé
não temos o direito de deixar de trabalhar. Ele está falando com os coríntios sobre essa questão, sobre várias questões, mas uma é o direito de ser sustentado. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Digo eu isto como homem, assim só como coisas materiais, ou não diz a lei também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito que não atarás a boca ao boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Ou não o diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra espiritualmente deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Então, Paulo está colocando aqui de uma forma muito clara que é perfeitamente correto. E tem outros textos, vários outros textos no Novo Testamento, que ele fala que os que pregam o Evangelho, os que ensinam, os que labutam na obra de Deus, podem receber, devem receber aquilo que o povo de Deus oferta. Então ele está dizendo, isso aqui versículo 12, se outros participam desse direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então aqui, vamos assim só resumindo mais ou menos da seguinte forma. Tem situações onde não é para misturar, porque ali pode haver uma tendência, né? Por exemplo, Naamã poderia pensar que ele estava comprando a bênção de Deus. Então, temos que fugir de toda forma de troca, de comprar as bênçãos de Deus. E isso está sendo muito misturado na igreja hoje. Então, não é para fazer troca, não é para... isso não é uma coisa assim, eu dou por isso que eu posso ser curado. Isso está totalmente fora do contexto. Agora, as pessoas que pertencem ao povo de Deus, que sabem que tudo que é nosso pertence a Deus, e eu quero ofertar, eu quero ajudar missionários, obreiros, pastores, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. Muito importante. Mesmo assim, nem todos vão fazer isso. Às vezes Paulo recebia ofertas. Várias vezes ele fala que recebeu ofertas de Macedônia, Paulo recebia ofertas também. Mas na maioria das vezes Paulo dizia, eu tenho direito, mas eu não vou usar. E aí ele vai falando assim, no versículo 13, a gente tem direito como aqueles que trabalham no templo, mas no versículo 15, eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isto para que sim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. É preciso parar aqui e meditar bastante, porque ele fala que Paulo não era obrigado. Ele não foi obrigado por uma missão, ele não foi obrigado nem por Deus. Ele sente esse desejo, esse ardor. Gente, eu li uma vez que qualquer pessoa que está querendo, assim, acho que Deus está me chamando para um ministério, para ser missionário, pastor, Deus está me chamando para entrar na obra de Deus de alguma forma. Se a pessoa conseguir não entrar, é porque não é chamado por Deus. Porque o chamado por Deus é algo tão forte que você não consegue. Você não consegue. Paulo está dizendo isso. Se eu pregar o Evangelho, eu não tenho nenhum galardão para isso, porque o desejo, o ardor está tão forte dentro de mim. Ai de mim se eu não pregar. Eu vou ficar louco se eu não pregar. Esse desejo, esse chamado de Deus é tão forte que eu não consigo viver para outra coisa. Aí ele fala assim, qual que é o meu galardão então? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Versículo 17, se eu faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho?
é que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não usar do direito que ele me confere. Então, isso só para dar um dos textos, né, do Novo Testamento que trata sobre essa questão, né? A questão de dinheiro é muito sério, né, na obra de Deus. Tem situações onde Deus proíbe, não é uma proibição por atacado, são situações que Deus vai mostrar, mas a gente consegue enxergar em algumas situações um perigo da pessoa que está dando, isso que as pessoas que trabalham na obra de Deus precisam ter muito discernimento. E é difícil quando você está precisando de dinheiro e alguém vem para dar uma oferta, você falar, não, eu não conheço muita gente que faz isso, né? Mas pelo que está falando aqui, por essas situações que a gente está vendo, Eliseu sentiu uma proibição, Abraão também. Existem situações em que, né, Daniel, aquele profeta de 1 Reis 13 também, ele falou uma coisa forte contra o rei, depois o rei ficou com a mão paralisada, aí ele falou assim, por favor, ore por mim, a mão dele foi curada, aí ele falou assim, profeta, vem para minha casa, eu vou te dar uma recompensa. Ele ficou agradecido, sim. O profeta falou assim, nem que se me dê metade de tudo que você tem, eu não vou para sua casa, não vou receber coisa alguma. Então, tem situações em que não é para pôr, é como se foi aquele caso de Jericó, é coisa amaldiçoada, é coisa que se colocar a mão, Deus não vai abençoar. A gente precisa entender isso, porque existem ofertas que são oferecidas e que não podem ser aceitas. Agora, tem outras situações que são lícitas, mas até nessas, Paulo falou assim, se você tem outro jeito, Paulo tinha, né, a profissão dele, fazia tendas, se tem algum jeito de você não precisar, não é orgulho, mas se tiver algum jeito que você pode liberar mais recursos para a obra de Deus e você não precisar, nós devemos fazer isso. Então, só aproveitando essa situação de Naamã, para a gente ver que é um assunto bem amplo na Bíblia, é uma situação complexa, não tem resposta simples, mas é muito importante a gente saber como agir com dinheiro. Aliás, é um dos requisitos para alguém ser considerado fiel na obra de Deus, é saber mexer com dinheiro, é ser fiel no dinheiro, é não ceder a tentações, porque a obra de Deus precisa de dinheiro, tem que ter ofertas, tem que ter disposição, mas como nós trabalhamos com isso é algo muito sério. Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez a nossa vida à Tua luz, que tudo que está sendo falado aqui, tudo que estamos conseguindo ver, ó Deus, que não seja para a gente olhar para outros, que o que nós estamos, de alguma maneira, entendendo na Tua palavra, que não sirva para a gente criticar outros, mas que sirva para nós colocarmos a nossa vida na Tua presença, para nós aprendermos como ser fiéis a Ti, Senhor. Muito obrigado pelos exemplos positivos, pelos exemplos maravilhosos, por um homem como Eliseu, que não se contaminou, não desceu à tentação de receber aquela oferta, porque teria sido uma coisa errada. Senhor, levanta nos nossos dias pessoas que vão mostrar que existe um Deus em Israel. Que época difícil, na maioria de Israel, o povo nem estava sendo fiel a Ti, mas tinha um Deus em Israel que curou Naamã. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, que toda a terra possa reconhecer, pessoas de todos os lugares possam entender que só existe um Deus, é o único Deus. Isso tem a ver com outros tipos de idolatria, não só com imagens, com entidades que são conhecidas como deuses. Isso pode ser o dinheiro, pode ser a ambição, tem muitos outros deuses na nossa vida. E o Senhor é o único Deus em toda a terra e é o Deus de Israel. Senhor, mostra-nos com mais clareza sobre isso e pedimos, ó Deus, que mais uma vez, mesmo que a maioria
como naquela época a maioria do teu povo não esteja te glorificando, pedimos, ó Deus, que haja algo, que aconteça algo na terra outra vez, que mostre que há um Deus verdadeiro e que o Senhor cura como o Senhor curou Naamã, o Senhor converte como o Senhor converteu Naamã. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.